E o programa de hoje começa com uma super matéria sobre uma doença que preocupa muita gente, o câncer. O Sempre Bem foi atrás de alguns detalhes sobre esse tema e sobre como essa doença vem se alastrando no Brasil. Vamos assistir. Uma pesquisa do INCA, Instituto Nacional do Câncer, aponta que 1.200.000 novos casos da doença devam surgir aqui no Brasil entre 2018 e 2019. Para esse ano, a estimativa é que surjam 300.000 em homens e 282.000 em mulheres. Homens vão ter câncer de próstata e pulmão, não é? Mulheres vão ter câncer de mama, câncer de pulmão. São causas de mortalidade bastante importantes em ambos esses segmentos. Nas mulheres existe o câncer de colo do útero também, já não tão alta incidência de mortalidade pelo câncer do colo do útero, porque ele é prevenível, mas existe uma diferença entre os sexos. Já nas crianças, os tumores mais frequentes são as leucemias, os do sistema nervoso central e linfomas. Graças a Deus é muito mais raro criança ter câncer do que adulto. Tumores que são tratados por oncopediatras, cujo tratamento é completamente diferente do tratamento de adultos, tem uma taxa de curabilidade muito maior do que a dos adultos. Os cânceres na infância podem ter, às vezes, um aumento da taxa de hereditariedade. Cânceres em pessoas muito jovens tem que nos fazer suspeitar da possibilidade de uma herança de predisposição genética a câncer. Obviamente não todos, mas alguns desses casos podem ter uma predisposição hereditária. A estatística sobe quando se trata de idosos. 60% é que a incidência do câncer aumenta com o passar da idade. O envelhecimento populacional já ocorre no Brasil em ritmo acelerado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, dentro de 25 anos, vamos dobrar o número de idosos. Nos idosos, nós vemos muito nas mulheres câncer de mama, metade dos cânceres de mama ocorrem em mulheres, câncer de próstata, muito comum em homens, e câncer coloretal. 2/3 dos cânceres de intestino ocorrem em idosos. O idoso, ele precisa de um entendimento muito mais global da doença dele e das limitações físicas que ele tem, de forma que muitos tratamentos para o câncer, às vezes, não podem ser feitos ou têm que ser modificados para poder se adequar a um idoso. Existem vários desafios para o tratamento de idosos com câncer. O primeiro é que todas as medicações para quimioterápicas utilizadas no câncer, elas são testadas antes, em pesquisas que a gente chama de ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos, eles não incluem uma grande proporção de idosos. Então, a gente não sabe muito bem se aquele tratamento vai funcionar da mesma forma num paciente idoso. Porque geralmente essas pesquisas elas incluem pacientes até 65, no máximo 70 anos. Então, se eu tenho um paciente de 80 anos que já tem várias outras doenças, como é que esse paciente vai se comportar? Ele não vai reagir ao tratamento da mesma forma de um idoso de 65 anos que não tem nenhuma outra doença. Mesmo nessa faixa etária, é possível se curar. Hoje estima-se que 60% das pessoas conseguem vencer o câncer, principalmente se a doença for descoberta em seu estágio inicial. Ouvimos muitos pacientes pedindo para que nós façamos pedidos de exames preventivos. Então eu acredito que o brasileiro ele tem esse conhecimento de que o câncer pode ser prevenido em alguns casos e ele reitera essa necessidade muitas vezes em alguns encontros médicos. O diagnóstico do câncer hoje, através das técnicas de imagem, se revolucionou, não é? Nós temos hoje a oportunidade de ver determinados achados que nós não podíamos ver no passado. Então, o diagnóstico do câncer aumentou, com certeza. Amanhã nós vamos conhecer a história da Maria Camila, que saiu vitoriosa depois de travar uma batalha contra o câncer de mama. E, claro, saberemos mais sobre a situação do câncer no Brasil. Até lá! E agora, Ladine, nós vamos conhecer uma novidade da farmácia de manipulação da Pague Menos, uma substância que pode ajudar a prevenir o câncer. O estresse oxidativo, ele ocorre quando nós temos um desbalanço
entre a produção de radicais livres e as nossas defesas antioxidantes naturais. Em excesso, esses radicais livres, eles têm um potencial muito grande de causar dano celular. E esse dano pode ser direcionado às proteínas, ao núcleo da célula e causar mutações que sejam suficientes para que a gente tenha o desenvolvimento de um tumor maligno, para que a gente tenha o desenvolvimento do câncer. É claro que o estresse oxidativo se soma também a N outras causas relacionadas ao desenvolvimento do câncer. Quando adotamos maus hábitos, como o uso do fumo e do álcool, o estresse oxidativo pode aparecer. Mas você sabia que ganhamos um novo aliado no combate ao estresse oxidativo e, consequentemente, do câncer? Esse reforço se chama Tetrasod. O Tetrasod é um ativo patenteado, é um ingrediente marinho, um produto 100% natural, com a capacidade antioxidante muito efetiva. Todas as aplicações do Tetrasod ocorrem como consequência de sua atividade antioxidante e contra o estresse oxidativo. Com o Tetrasod, nós podemos utilizá-lo, então, no emagrecimento, na síndrome metabólica e resistência insulínica, presente, por exemplo, nos casos de diabetes tipo 2. Há também um efeito anti-aging muito importante sobre a pele, visto que há uma formação grande de radicais livres vindos da radiação ultravioleta. Um efeito antifadiga importante também para as pessoas que praticam exercício físico, para as pessoas que praticam esporte, a própria prevenção ao câncer, não é? É isso mesmo! Ganhamos um reforço contra o estresse oxidativo. A Pague Menos mais uma vez sai na frente e traz para você uma nova fórmula exclusiva da farmácia de manipulação Pague Menos. Esse evento é exatamente para a gente trazer aos nossos parceiros médicos, trabalhar em conjunto para a gente ter uma exclusividade e produtos novos, isso com o intuito de encantar cada vez mais, que é a proposta do Grupo Pague Menos, e nós da manipulação também damos uma continuidade a esse encantamento dos nossos clientes. Cuidar de você é a nossa missão. Pague Menos, amor é o que nos faz gigantes.